Você tem alto astigmatismo, alta miopia? Você percebe que o grau dos seus óculos está aumentando rapidamente? Isso pode ser um problema no olho conhecido por ceratocone, e é disto que conversaremos. A primeira informação que você deve saber é o que é o ceratocone. O ceratocone é uma doença que afeta a córnea, que nada mais é aquela estrutura transparente que cobre a parte da frente dos olhos. A córnea está sobre a íris, parte colorida dos olhos. E essa doença faz com que a córnea fique pontuda, curva e fina. Inicia-se geralmente na puberdade e progride até perto dos 40 anos. Como consequência dessas alterações, a pessoa pode evoluir com dificuldade para enxergar de longe, o que muitas vezes leva o paciente a achar que é apenas miopia ou astigmatismo que estão causando aquela visão sem foco nítido. Mas fique bem claro que não é porque você tem astigmatismo ou miopia que significa que você tem ceratocone. O ceratocone é uma das causas do que chamamos de erros refracionais, ou seja, miopia, astigmatismo e, em alguns casos, hipermetropia. Só para você ter uma ideia da frequência, estima-se que próximo de 1 em cada 2.000 pessoas tenha ceratocone. Em alguns países, isso pode chegar a aproximadamente um caso em cada 25 pessoas. Por outro lado, 70% das pessoas têm algum grau de astigmatismo e 20% das pessoas têm miopia. Mas, afinal de contas, o que causa o ceratocone? O ceratocone tem uma relação direta com dois fatores: a herança genética, ou seja, se algum familiar seu tem ceratocone, o seu risco é maior de ter a doença. O ato de coçar os olhos, daí a importância de se evitar esse atrito com os olhos, principalmente nos casos de alergia ocular, que é uma das grandes causas de coceira nos olhos. A história típica que vemos no consultório é de uma pessoa que geralmente tem ótima visão, com óculos ou lentes de contato gelatinosas, mas que, com o passar do tempo, começa a perceber que mesmo de óculos não consegue ter boa visão. É quando ele geralmente procura oftalmologista. Isso é ruim porque a doença já evoluiu bastante. Uma vez feito o diagnóstico, temos como uma das principais opções de tratamento as lentes de contato rígidas e, por serem duras, elas acertam a conformação da córnea de modo a corrigir a deformação causada pela doença. Mas muitas vezes essas lentes não são muito confortáveis. Existem diversos tipos de lentes de contato rígidas, cada uma delas com uma conformação para tentar se acoplar ao ceratocone e assim corrigir a deformação induzida pela doença. Essas lentes muitas vezes não são tão confortáveis como as gelatinosas, mas frequentemente são a única opção que resta ao paciente com ceratocone avançado para ter boa visão. Nos casos mais graves, cirurgias como o transplante de córnea ou a colocação de anéis corneanos pode gerar boa visão, uma visão mais adequada para o paciente. Lembrando que essas cirurgias não são indicadas para tentar retirar os óculos do paciente, como uma cirurgia de miopia, por exemplo, que é a chamada cirurgia refrativa. Esta é uma percepção comum e errada do paciente. A maioria dos pacientes que passam pelo transplante de córnea, eles precisam de óculos ou lentes de contato após esse procedimento. Inclusive, o laser, que é utilizado para a cirurgia refrativa, como acabei de dizer, pode ser aplicado nesses pacientes para diminuir o grau que sobrou, por exemplo, depois de um transplante de córnea. Uma segunda opção de tratamento, com grande impacto na evolução da doença, é o chamado crosslinking. O crosslinking provoca um endurecimento da córnea através da aplicação de uma vitamina chamada riboflavina, com imediata irradiação da córnea com luz ultravioleta. Essa luz UV faz com que essa vitamina, a B2, grude na córnea e isto funciona como um cimento, endurecendo a córnea. Dessa maneira, aquela córnea afetada pelo ceratocone, que tinha uma tendência de ficar bicuda com o passar do tempo, passa a ficar mais rígida e, em aproximadamente 92% das vezes, conseguimos bloquear a evolução do ceratocone. Isso tem aplicação apenas nas fases iniciais da doença. E daí a importância em se fazer o diagnóstico do ceratocone o mais precocemente possível. Por isso, vou reforçar 2 pontos muito importantes aqui para vocês. Primeiro, evite coçar os olhos. Além de levar ao ceratocone, você pode descolar a sua retina. Se isso estiver acontecendo, discuta com seu oftalmologista sobre as possíveis causas e tratamentos. Muita atenção à alergia ocular. O segundo ponto é diagnóstico precoce. Vá ao oftalmologista para checar sua visão. Discuta com ele sobre seu grau e sobre a possibilidade de outras doenças que possam estar gerando o seu problema de visão. Identificado o ceratocone inicial e tratado de forma correta, isso pode ter um impacto gigantesco na vida do paciente. Se tiver interesse, aqui no canal do Doutor Ajuda você vai encontrar outros vídeos que complementam o que falei aqui. Miopia, astigmatismo. E esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda. Educação em saúde. Trazer informações de saúde e bem-estar confiáveis para você. Se cuidar melhor sempre.